Abandono e mais abandono. O Centro Cultural é mais um patrimônio público, ou seja, do povo em situação de decadência. Nossa equipe flagrou diversas irregularidades, entre elas recipientes com água que se tornaram criadouros de mosquitos. Rio Claro confirma 2 casos suspeitos de Zika vírus. Prefeitura está refazendo ciclofaixas pela cidade. Estimativa é de que 120 mil bicicletas circulem pelas ruas. E no esporte, o Rio Claro pega o 15 fora de casa pelo Paulistão, na estreia do técnico Sérgio Guedes. Olá! Rio Claro está em alerta após a divulgação ontem do boletim da Vigilância Epidemiológica que confirma 2 casos suspeitos de Zika vírus e 5 de chikungunya. Os exames foram encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. E aí o resultado previsto para só o início de março. No boletim foram atualizados também os números da dengue, um total de 21 a contar a partir do dia 1º de julho de 2015. 3 foram contraídos este ano. Outras 177 suspeitas aguardam aí os resultados. No começo desta semana, nós mostramos aqui no Rio Claro Notícias a situação da Escola Chanceler Raul Fernandes, um patrimônio que não interessa se é do Estado ou se é da Prefeitura. Enquanto rola a discussão política, o povo está perdendo, como sempre. E logo ali em frente, mais uma triste história. Seja bem-vindo ao Centro Cultural Roberto Palmari, mas o espetáculo hoje é diferente. O gênero podemos classificar como um drama. O espaço foi construído no final da década de 70. No local funciona o teatro com capacidade para 470 pessoas. Aulas de artes e oficinas também acontecem no prédio, mas as condições precárias são claras a qualquer visitante. É hora de abrir as cortinas, mas essas aqui, segundo informações, nunca foram substituídas. As cortinas de fundo precisaram até de remendos. As luzes do palco já se apagaram há tempos. Quem usa precisa alugar a iluminação. Cada pessoa que quer fazer a iluminação aqui tem que alocar o que ela precisa. Se tem nomes próprios, se é uma luz amarela, azul, verde, cor-de-rosa, onde vai iluminar. É uma questão que nós não temos pessoal próprio para isso. O local está recebendo o sistema de ar-condicionado, que deve funcionar em breve. Mas, por outro lado, caminhando pelo prédio, conferimos mais abandono. Teias de aranha por toda parte e até no símbolo da cidade. Alguns camarins estão desativados. Paredes com mofo por conta de infiltrações. Vir até ao teatro assistir a um espetáculo é uma ótima opção cultural, não é mesmo? E ainda mais, olha, com ar-condicionado, que delícia. Mas aqui no Centro Cultural vai ser meio difícil assistir a uma peça com tranquilidade. Isso por conta da quantidade de pernilongos que constatamos aqui. Bastou ficarmos apenas alguns minutos para sermos alvos dos mosquitos. E olha só, a preocupação maior, é claro, com os possíveis criadouros do Aedes aegypti. E aí nos surpreendemos, baldes espalhados para conter as goteiras em vários pontos e neste, larvas de mosquito. Parece que a lição de casa não tem sido feita por aqui. E para piorar, um fosso também com água parada. O secretário de Cultura reconhece os problemas, mas... Então temos problemas aqui. O telhado, lá em cima na laje, nós precisamos de um telhado. O telhado custaria cerca por volta de uns 120 a 140 mil reais para colocar um telhado, que é só laje. Como tem goteiras, tem alguns baldes realmente que ficam para acumular essa goteira, mas eles estão retirados todo fim de tarde, mas estamos fazendo o que a gente pode, porque o município tem outras necessidades, não é isso? Com todo este cenário, as cortinas se fecham após mais um ato que mostra o descaso do poder público com espaços que deveriam ser usados e conservados em favor da população, seja na educação ou na cultura. Olha, agora o Rio Claro Notícias vai falar de um assunto que repercutiu, inclusive, na imprensa local, sobre uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral a respeito de diretórios e partidos que não têm diretórios na cidade
e aí colocando em xeque se os partidos que não teriam esses diretórios poderiam ter candidatos a vereadores e prefeitura de Rio Claro. Comigo aqui o Dr. Euclides Jutikoski, ele que é coordenador do curso de Direito do Claretiano Faculdade, para a gente tentar entender que notícia é essa e que tipo de impacto ela causa aí nesse ano político, doutor. Paulo, boa tarde a todos os telespectadores da TV. O que aconteceu é o seguinte, o tribunal ele tem competência legislativa, tanto o Código Eleitoral como a lei dos partidos, ela faculta e dá legitimidade ao Tribunal Superior Eleitoral de editar normas regulamentares. Então, essa resolução que ele editou ano passado, ele tem competência para legislar a respeito do que ele legislou. Na verdade, a celeuma que está criando é o artigo 8º, especialmente o parágrafo 2º da resolução. Essa resolução, Paulo, ela foi colocada em consultação pública. E nesse parágrafo 2º do artigo 8º, eles tinham a expressão partido definitivo. Em função do problema que houve quando estava em consultação, eles excluíram o termo definitivo. Mas lá no artigo 39, ainda eles validam a questão das comissões provisórias. Então, a minha interpretação é que o que o tribunal quer é apenas que as comissões provisórias atualizem os seus dados dos seus dirigentes junto ao cadastro do TSE. Então, eu acho que, a minha opinião, né, salvo juízo de melhor valor, está havendo uma interpretação errônea do artigo 8º, parágrafo 2º, que tem que ser interpretado junto com o artigo 39, que fala que as comissões provisórias elas têm que estar sempre atualizadas no prazo de até 120 dias quando há alguma anotação. Então vamos supor, se há uma intervenção do diretório estadual na comissão provisória, essa intervenção ela tem que ser informada ao TSE, no cadastro do TSE. Tem partidos, né, nós temos casos no Brasil, nós temos mais de 5 mil municípios, em que não há essa comunicação. Então o TSE não tem o cadastro. Daí quando a comissão provisória indica o candidato, aí vai ter choque de informações. Isso vai ser em última hora. Então, para não ter esse problema, então, pelo menos de uma forma informal, o TSE esclarece que essa questão era apenas de atualização de dados. Então, as comissões provisórias, no meu entender, vai poder indicar seus candidatos de forma normal. Não foi excluída ou deixou de existir as comissões provisórias. Porque daí, no caso, supondo-se que prevaleça essa informação, né, essa primeira informação que a gente viu, apenas 6 partidos em Rio Claro teriam diretório e aí, pela primeira informação aqui, antes da gente conversar com o Dr. Euclides, só eles teriam condições de colocar candidatos. E aí limita, porque daí seria PT, PMDB, PSDB, PPS, PSOL e Solidariedade. E outros todos ficariam de fora, aí partidos grandes que pretendem concorrer à prefeitura. Mas então, pelo que o senhor entende, é só essa atualização mesmo que será necessária. O que nós orientamos, esses partidos provisórios, essas comissões provisórias Rio Claro, verificam o cadastro junto ao TSE, se os atuais dirigentes que estão nas nominatas estão atualizados junto a esse banco de cadastro, para não ter problema. Agora, obviamente, Paulo, nós não podemos lidar com comissões provisórias definitiva para sempre, por questões até do regime democrático, que as comissões provisórias se transformem, né, e efetivamente se transformem em diretório político. Por quê? Porque daí não há intervenção política, né, dos diretórios estaduais, né, os diretórios nacionais, nas questões políticas locais. Doutor Euclides, muito obrigado pela sua participação e pelas informações tão importantes nesse momento de pré-eleições que a gente já começou aqui em Rio Claro. Eu estou sempre à disposição. Uma boa tarde a todos. Obrigado, doutor. Depois do intervalo, tem entrevista aí com mais uma pré-candidata à Prefeitura de Rio Claro e tem as dicas do mercado imobiliário também. Já, já.